Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês no livro de Salmos. E por que eu escolhi o livro de Salmos? Ou por que o livro de Salmos teve essa importância para mim nesses dias? Eu não sei quantos gostam de blues, o estilo musical blues. Eu gosto muito. Pode não parecer, mas eu gosto. E eu ouvi muito essa semana 2 blues cantados. Eu não me lembro o nome do cantor, mas ele cantava os blues ele cantava literalmente os salmos em blues, uma coisa linda, linda, linda. E eu comecei a ouvir, tornou-se até repetitivo para mim, porque eu comecei a ouvir demais. Eu falei assim, nossa, eu estou ouvindo só isso. Eu já entro no carro, quase que automaticamente. E são assim, foram cânticos assim, extremamente inspirados por a melodia, né, vamos dizer assim, extremamente inspiradora para esse irmão. E eu comecei a ouvir, especificamente 2 salmos, o Salmo 3 e o Salmo 4. Ele canta, né? Depois vocês se eu me lembrar quais são, aliás, eu me lembro e eu posso falar para alguém, se alguém quiser ver. E o livro de Salmos é um livro que, além de conter oração em forma de poesia e canção, nele há vários registros, né, de sentimentos, emoções, experiências vividas. E a Davi são atribuídos aproximadamente 73 salmos, né? Os historiadores, pesquisadores dizem que a Davi 73 salmos são atribuídos a ele, do total de 150, a eles são atribuídos 73. E é engraçado que depois que eu comecei a vê-lo, eu falei assim, eu preciso me aprofundar um pouco mais, entender qual era a retórica, qual era o porquê, né, de Davi falar, né, daquela forma nesses 2 salmos iniciais. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero construir com vocês essa reflexão, e eu creio que nós vamos ser muito abençoados, em nome de Jesus. Voltando um pouco mais atrás, eu notei que as mais recentes palavras nossas, recentes irmãos que tiveram a oportunidade, eles falaram coisas assim muito profundas, direcionadas ou relacionadas ao nosso comportamento como cristãos e ao nosso relacionamento com Deus. Vou repetir, ao nosso comportamento enquanto cristãos, como nos comportar e o nosso relacionamento com Deus. O Derones falou alguma coisa desse tipo. Deixa eu botar aqui. A palavra dele foi: qual é a essência do Evangelho? Ele fez uma pergunta. A fala dele, a convivência que tenho com o Senhor, eu poderia estar melhor. Fala do Derones. E aí eu achei muito impactante. Ele falou: Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Ele nos chamou para nos relacionarmos, termos comunhão com Ele e, consequentemente, o trabalho acontecerá. Lembra disso? Na sequência, o Júlio falou, agora no último encontro nosso, aqui na nossa última reunião, que o tema da mensagem dele foi: firmados na esperança, fortalecidos na fé e perseverantes até o fim. Vou repetir: firmados na esperança, fortalecidos na fé e perseverantes até o fim. Nada está oculto aos olhos do Senhor. E aí ele deu um testemunho pessoal que poderia se resumir da seguinte forma: as incertezas do futuro mexem conosco. As incertezas do futuro. Então foi algo, resumidamente, mais ou menos assim que eu recebi. E aí voltando aos salmos, como eu falei, poxa, esses salmos aqui, eles falam um pouco disso, né? Desse relacionamento e como que as incertezas mexem com a gente, né? Nós vamos ler agora, e nós vamos notar que Davi, ele menciona algo nesse sentido. Ele se expressa diante de Deus, ele se desnuda diante de Deus de uma forma muito particular. Notem, nós estamos falando de um rei.
Mas ele não tem nenhuma ressalva, ele fala aquilo que ele está sentindo. E é lindo esse diálogo que ele tem com Deus. Vamos ler. Salmo 3. Ele começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. É lindo, né? Maravilhoso. O cuidado de Deus e a forma, esse diálogo é um diálogo assim, extremamente, de uma profundidade muito grande, irmãos. Ele relata a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo ele confia que, olha, eu estou passando por tudo isso, Senhor, mas eu estou bem, porque eu tenho o Senhor está comigo. Então eu me deito, eu me acordo, porque o Senhor está comigo. Mas tudo isso começa com a confiança que Davi tem, que esse homem tem, em clamar a Deus. E aí, eu quero me aprofundar um pouco nesse diálogo que é o clamor. Porque diferente de orar, que é a comunicação geral e contínua com Deus, é conversar, clamar é uma forma mais intensa de oração, caracterizada por um grito, um choro, uma súplica fervorosa ou um pedido urgente, como no momento de grande aflição ou necessidade, focando em atrair a intenção de Deus com veemência, não sendo uma conversa apenas, mas um brado do coração. Ali é um brado do coração, irmãos. Não é simplesmente uma oração muitas vezes metódica, ou uma oração que poderia se assemelhar com uma reza. Não, está longe disso. É um diálogo de quem crê realmente que, embora passando tudo aquilo, as misérias que ele passava, o socorro vinha. Esse é o convite para nós. É o convite do clamor. Nós somos convidados a clamar. Nós somos convocados a clamar. Em resumo, clamar é orar com um nível elevado de urgência e emoção. Nem toda oração
é um clamor, mas todo clamor é uma oração. Entendem? Estamos entendendo? Amém? O Salmo 3 e o Salmo 4 que a gente acabou de ler, eles têm algumas semelhanças. E os historiadores, né, os teólogos, eles chamam o Salmo 3 de Salmo matutino e o segundo de Salmo noturno. Mas em ambos a gente percebe o clamor, como eu disse até aqui agora. Aquele momento de entrega total. No Salmo 3, nós vemos inicialmente um pai, né? O início do texto, ele nos remete à história, que a gente pode ver no livro, um pouco anteriormente ao relato. É um pai em conflito, que fala com o Senhor enquanto foge de seu filho. Essa é a história, né? É um pai em conflito, que conversa com o Senhor enquanto foge do seu filho, Absalão. Mas o contexto desse nos remete a entender que o relato está associado a situações de perseguição em geral. Ou seja, embora ele esteja falando inicialmente, e nós possamos entender, porque nós conhecemos que há uma relação com a perseguição que Davi sofria do seu filho Absalão, nós sabemos que havia muito mais. Há um contexto muito maior naquele diálogo, naquele transbordar de emoção. Havia toda uma situação de perseguição pela qual Davi estava passando. No Salmo 4, a gente percebe uma mudança de atitude. A gente percebe, e a gente vai ver mais à frente, uma mudança de atitude do adorador, em meio às difíceis circunstâncias. Ora, como eu falei, ele está em meio a todas as circunstâncias que eu citei, mas ele não perde a confiança de que as coisas vão ser diferentes, e podem ser diferentes. Em ambos, Davi está cercado por sofrimento, injustiça, opressão e solidão. Uma solidão que angustiava, doía, mas que também o remetia a uma autoanálise e o reconhecimento que a história poderia ser diferente, clamando ao Senhor. É sobre isso. O clamor, esse diálogo que eu falei, possibilitou a Davi se reconhecer. Não era um rei que estava falando com Deus, era Davi que estava falando com Deus. Não era qualquer necessidade, era uma necessidade urgente que ele tinha em falar, em abrir o coração. E ele fez isso. E é sobre isso que eu quero pincelar com vocês, compartilhar com vocês sobre, como eu falei, sobre 3 tópicos, sobre essa coisa que é o clamor. E como o clamor pode fazer diferença na sua vida e na minha vida. É bem provável, e aqui eu não preciso usar nenhum linguajar aí, dizendo que Deus tem me falado, ou algo sobrenatural aconteceu, mas é algo natural que você e eu, nós estamos passando por necessidades, por alguma circunstância que necessite desse clamor. Sim ou não? Amém? Então não há uma revelação aqui implícita naquilo que eu estou falando agora. É uma necessidade do ser humano, é uma necessidade nossa de clamor, porque as circunstâncias, elas muitas vezes, elas tendem a nos envolver. Irmãos, isso é tão sério, porque a gente às vezes perde a noção do poder ou da alternativa maior que nós temos, né, para ultrapassar, né, essa circunstância, esse momento, usando o clamor. Isso é muito sério. E entender isso e praticar isso encurta a distância. Nós vamos ver aqui agora. Isso encurta a distância. Então, a primeira reflexão seria: clame, verbalize seu estado, diga como você está e como quer ficar. Foi o que Davi fez.
Davi fala do cenário que se encontra numa conversa sem rodeio com Deus. No verso 1 ele fala: Senhor, como tem crescido meus adversários. E é muito peculiar isso, porque normalmente as conversas diretas, elas produzem resultados muito mais eficazes. Quer ver um exemplo prático disso? A conversa direta entre um pai e um filho, muitas vezes produz mais resultado. A conversa entre marido e esposa direta, normalmente ela produz melhor resultado. A conversa entre empregado e patrão direta, ela produz melhor resultado. Se espera melhor resultado. A expectativa é maior. E um detalhe importante nesse diálogo, nesse clamor, que não há uma preocupação, e isso percebe-se muito, claro, de Davi em ser julgado, irmãos. Não há uma preocupação em ser julgado. E essa deve ser a sua e a minha preocupação. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, talvez, o meu calar passa por uma perspectiva de que Deus pode me julgar. Não, Vitor, eu não penso isso. Talvez você ache que não, mas você se omite, deixa de falar, porque isso está no seu coração. Ou melhor, isso pode estar no seu coração. Nós estamos falando aqui de um rei que não se permitiu não falar. Ele falou. Ele falou como ele está. Nós estamos falando de um homem, segundo o coração de Deus, conforme a palavra diz, que falou das suas necessidades, o estado em que ele se encontrava. Tirou dele aquela imagem de uma pessoa que talvez não tivesse problemas. Isso é muito engraçado, porque às vezes isso acontece até nos nossos relacionamentos, né? A gente estereotipa alguém assim, olha e não imagina as lutas, a adversidade que aquela pessoa está passando, né? Porque ela está sempre com um sorriso no rosto, né? Está sempre pronto para te dar um abraço, mas há tanta coisa por trás disso, irmãos, tantas histórias, e às vezes a gente não tem essa sensibilidade. É diferente com Deus, irmãos. Nós temos essa possibilidade de nos despir totalmente e falar, e clamar, e falar mesmo, abrir o jogo. Olha, eu estou assim, eu estou ruim demais, Senhor. Não está legal, Senhor. As coisas não estão acontecendo. Eu preciso do seu socorro, Senhor. Eu creio muito nisso. E aí você pode estar pensando, mas Vitor, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas você está correto. Deus é onisciente, Ele sabe. Esse é um dos atributos de Deus, Ele é onisciente sim. Porém, embora seja um atributo, a ideia de um pai que quer ouvir seu filho está presente em toda a Bíblia, caracterizando a intimidade que Ele quer ter conosco. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vou repetir, clame a mim. Nós somos incentivados a clamar, mesmo Deus sendo onisciente. Percebe? Que Ele quer te ouvir? Percebe que essa dúvida, esse dilema, essa circunstância que tem te aprisionado durante esse tempo todo, deve ser conhecida por Deus através dos seus lábios, embora Ele já saiba que isso está acontecendo com você e comigo? Vou repetir, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O clamor como eu falei, é algo diferente da oração, e realmente ele nos leva a um estado emocional muito
me desculpem a palavra, muito maluco até. Me lembrei de Celso agora, muito doido. Em 2017, eu fui diagnosticado com câncer. 2017. Eu tive um câncer. Quando eu recebi a notícia desse câncer, eu dei a minha cabeça girou. Foi muito dolorido ouvir isso. E a ideia de questionar a Deus sobre tudo isso, ela pairou no meu coração. Por que comigo estava acontecendo aquilo? Por que estava acontecendo? Por que eu estava vivendo essa experiência? Por que isso tinha que acontecer nesse momento da minha vida? Mas aconteceu. E os momentos, esse momento, o momento assim, de maior entrega minha, e eu digo no plano espiritual, de relacional, foi em 2017. Hoje eu consigo ver com muita maturidade, sabe? Com muita transparência. Por quê? Porque aquela dor, aquela notícia, aquilo que estava me acometendo naquela hora, Deus sabia, mas Ele precisava ouvir de mim que eu não estava legal com aquilo. Eu não queria aquilo. E o clamor se fez muito presente. Você pode estar se perguntando, peraí, Vitor, você só conseguiu perceber isso hoje? Não, talvez eu tenha percebido antes, de uma forma diferente. Hoje eu consigo entender que eu clamei naquela hora, eu me indignei com aquela situação. Eu falei com o Senhor que aquilo não estava legal, que eu não queria aquilo na minha vida. Hoje eu percebo que foi muito bom ter feito isso. O clamor, irmãos, ele liberta a gente de alguns pesos, ou eu diria de muitos pesos. E a gente vai falar sobre isso. E aí a gente nota também que no Salmo 4, aí avançando um pouquinho, nota, que há um contraste entre a alegação de necessidade de Davi, e a segurança que ele demonstra, né? Não há salvação, porém tu, Senhor, é o meu escudo. E aí essa certeza de que Deus é o seu escudo, a gente avança um pouquinho, porque Paulo fala disso mais lá à frente. Em Romanos 8,31 ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe? Há uma motivação sempre nos levando a perceber que é o seguinte, olha, está ruim, as coisas não estão legal, mas se Deus é por mim, quem será contra mim? Nós temos que clamar assim, irmãos. O segundo ponto é, clame. O clamor muda o cenário, supera as expectativas. Achei muito legal pensar nisso. Vou repetir, clame. O clamor muda o cenário, supera as suas e as minhas expectativas. Guarda isso. Davi, ele se derrama, suplica, grita e tem a convicção que está sendo ouvido. Verso 4 do Salmo 3, ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. Olha que bênção. Assim como Ana, no livro de 1 Samuel, que em meio à sua angústia e choro, pede a Deus que veja a sua aflição. Em ambos os casos, as expectativas foram superadas. Em ambos os casos, uma mulher estéril, clamando, e todos achando que ela era maluca, doida, né? Mas o clamor superou as expectativas. Davi, em meio a essa perseguição, esse turbilhão de circunstâncias adversas, as expectativas foram superadas. Deus é um Deus que supera as nossas expectativas e o nosso clamor precisa ser ouvido. Irmãos, vamos clamar. Clame ao Senhor. Não se entregue, clame ao Senhor. Está difícil? Clame ao Senhor. Parece insuportável? Clame ao Senhor.
Muitas vezes nós nos silenciamos, deixamos o tempo passar e pode não parecer, mas inconscientemente no nosso silêncio estamos fazendo escolhas sem notar. O meu e o seu silêncio, através dele, podem ser escolhas que nós estamos fazendo, irmãos. Muitas vezes a nossa vida, as coisas vão acontecendo na nossa vida, tomando direção, porque inconscientemente a gente entrega os pontos. Mas como assim, Vitor, eu entrego os pontos? Porque nós somos chamados a clamar. Essa sua luta, essa minha luta, ela pode ser superada. As expectativas podem mudar se o clamor fizer parte. Nós somos chamados a clamar, irmãos. Vamos clamar. Para vivermos essa experiência. Tá aqui. Essa caixinha de oração é uma bênção, né? Eu tenho muito carinho por essa caixinha, porque eu tive uma experiência, já contei para os irmãos, maravilhosa, e acho que muitos aqui tiveram, né? Deus deu essa orientação ao Ricardo e mais alguns irmãos, e a gente tem usado isso aqui de uma forma didática, tá? E aí nós não estamos querendo dizer que essa caixinha é um amuleto, não tem nada disso, tá? Não é isso não, hein, tá? Acompanha, não é disso que nós estamos falando não. Nós estamos falando de um gesto, né, que configura uma forma de nós juntos apresentarmos nossas necessidades e juntos nós clamarmos ao Senhor. Só isso. E tudo isso. E aí, eu quero contar para vocês uma outra experiência particular minha. Em 2019, é isso mesmo, 2019, um ano antes da pandemia em 2020, é isso? Acho que março de 2020 acho que o Brasil, os órgãos aí da saúde estabeleceram que nós estamos em um período de pandemia, acho que 2020, mas só que em 2019 eu vivi uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora. Eu fui voluntário de uma ONG, né? Uma das ONGs mais antigas do país. Ela foi fundada em 1962, que atua no apoio emocional e prevenção ao suicídio. É o CVV. Então, acredito que muitos aqui conheçam. Centro de Valorização da Vida. E aí eu fui voluntário em 2019, o ano todinho em 2019. E um pouquinho mais. E é interessante porque a dinâmica do CVV era uma dinâmica de ouvir as pessoas. Tá? Então, a gente ouvia as necessidades, as lamúrias das pessoas. Era um ambiente onde a gente tinha que ouvir, por telefone. E teve um caso que me chamou muita atenção, e eu guardei, eu não consegui esquecer. Esse caso de uma pessoa que eu conversei durante muito tempo com ela ao telefone, muito tempo mesmo. E vocês podem não parecer muito importante, mas para ela tinha uma importância tão grande falar disso. Eu atendi o telefone e essa pessoa falou bem assim: alô? Aí eu falei, CVV, acho que boa noite. Boa noite, eu estava tarde, o plantão era tarde. Eu falei, CVV, boa tarde, boa noite. E ela falou, meu nome é fulana, e eu queria conversar um pouco. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. E ela falou assim, olha, eu queria dizer para você que eu fiz um bolo. Aí eu fiquei em silêncio, eu fiz um bolo. Aí eu falei assim, nossa, que bolo, um bolo, que bom, e deve estar muito gostoso, né? Mais ou menos assim, né? Aí eu falei, nossa, esse bolo está delicioso, é um bolo assim, assado, perere, parará e tal. Eu falei assim, nossa. E é engraçado, porque, engraçado não, e uma das dinâmicas, uma das técnicas que se usa, né?
isso serve para a vida, é parar, pensar e agir, né? Então, esse pilar ele é super importante no diálogo inicial, parar, pensar e agir. Porque impulsivamente, muitas vezes a gente pode induzir ou como eu diria assim, resumir aquilo que a pessoa está querendo falar e não tem nada a ver. E pode não ter nada a ver. E aí eu fui conversando, e em dado momento eu falei algo tipo assim: esse bolo as pessoas vão gostar muito, deve estar muito gostosa. Pois é, mas não tem ninguém para comer esse bolo. Eu estou sozinha aqui em casa e não tenho ninguém. Eu fico olhando para esse bolo olhando para mim, e eu falo: meu Deus, para quem que é esse bolo? Ninguém vem aqui na minha casa, ninguém fala comigo, ninguém vem, nem se eu chamar vem comer meu bolo, eu estou aqui. Não era sobre o bolo, irmãos. Não tinha nada a ver o bolo. Não era sobre o bolo. Meu diálogo com ela não era sobre o bolo. Não tem a ver o bolo. O bolo foi um mero instrumento para ela ligar e falar do sentimento, das emoções, daquilo que ela estava sentindo. Essa coisa de nós percebermos a necessidade do outro, né, é muito importante. Essa coisa de você falar da sua necessidade é muito mais ainda. Não é simplesmente por Deus conhecer um atributo. Ele quer te ouvir. Não é porque Deus é onisciente e está tudo bem, está tudo resolvido. Ele quer ouvir você, Ele quer nos ouvir. É um clamor que faz toda a diferença, porque você tem a oportunidade de falar com quem vai resolver o seu problema. E é muito engraçado porque eu não resolvo o problema, mas quando nós desligamos o telefone, ela falou para mim assim: olha, muito obrigado, eu estou me sentindo muito bem, muito melhor. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada, Rogério. Não fiz nada. E é isso. Você e eu, nós não precisamos fazer nada. Clame. Deixa que Ele vai fazer. Tá bom? O terceiro e último item. Clame. Quanto mais. E aí, aqui é interessante isso aqui, porque eu estava num momento musical meu, Dudu. Então eu estava ouvindo muita coisa. Achei legal isso, né? Porque normalmente eu fico ouvindo uma rádio, mas eu acho que eu fui picado assim pelo momento musical, né? Não sou muito adepto a instrumental. Hoje eu achei lindo aqui, alguém que tocou um solo, né, de guitarra aqui. Nossa, foi maravilhoso. Um irmão tocou aqui, não sei quem foi, mas eu estava de olhos fechados, falei assim: cara, parece que a gente está no céu aqui. Foi maravilhoso, hein? E aí eu, assim, o que eu estava falando? Hã? Ah, sim, no momento musical. Momento musical. Não, o momento musical meu é muito singular, né? E teve uma época da minha vida que eu achei que eu deveria estar no louvor, você acredita? Que eu tinha uma voz bonita. Mas já superei isso. Não tenho trauma, estou muito bem, convivo muito bem com essa minha deficiência. Tranquilo, tá? Podem ficar tranquilo também, irmãos do louvor, que eu não vou me aventurar, tá? Estou tranquilo aqui. Mas olha só, e eu ouvi uma música, eu falei assim: pô, esse verso dessa música, ele é perfeito para o que eu estou compartilhando. E ele disse assim, o terceiro: clame. Eu vou falar e muitos aqui, como eu diria assim, não é muito novo, mas também não é muito velho, é lá da década de 80.
Você riu, né? Andresa riu. Ó, clame. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se reconhece mais. O reconhecer foi meu. Ele fala conhece, mas eu achei melhor botar conhecer. Lembram disso? Alguém lembrou desse verso? Lembrou ali, a irmã lembrou. A Aline lembrou. Vou repetir, hein? Clame. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se reconhece mais. Não é profundo isso? Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se reconhece mais. Pode ser, e eu me arrisco a dizer, que a gente às vezes não chega, porque a gente não quer se reconhecer. Eu tenho até vergonha de chegar perto, porque eu vou ver tanta coisa. Mas não é assim, irmãos. Diz o salmista: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Salmos 18, 28. Então, esse é o objetivo de nos aproximarmos. O clamor, ele faz com que a gente se aproxime de Deus de uma forma muito particular, e a luz é derramada sobre nós. É tremendo isso, irmãos. É tremendo. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente, não percebendo isso, a gente perde a grande oportunidade das nossas vidas de dar uma virada de chave. 2026 chegou. 2026 chegou cheio de expectativas, eu acredito, para todos nós. É uma grande oportunidade. Domingo passado o Júlio falou alguma coisa disso. 2026 está aí, ó, batendo as portas, aliás. Já está saindo, o mês de janeiro já está indo embora, né? Isso hoje é dia 25. E é uma oportunidade de nós darmos uma grande guinada, né? Uma girada da chave. Não é 360, 180, tá? E o que é reconhecer-se? Eu escrevi aqui. Podemos dizer que pode existir várias etapas do que podemos chamar de processo de reconhecer-se. Mas eu diria que a principal delas é identificar o que você sente e por que você sente. É o início, e é o que fez Davi. Vou repetir. É identificar o que você sente e por que você sente. Tá. Irmãos, isso aqui não é a Bíblia, e nem nada do que eu estou falando aqui, não passa muito longe de qualquer livro de autoajuda. Eu não estou falando de autoajuda aqui não, eu estou falando da palavra. Tá? Eu não estou trazendo aqui para vocês reflexões simplesmente filosóficas, ou não embasadas em algo que é bonito de se ouvir. Eu estou muito longe de ser coaching espiritual, mas muito mesmo, e nem quero. Tá? Mas a palavra de Deus, ela nos estimula a todo instante. Assim, nada contra os coachings espirituais, tá? Eu só quis fazer essa ressalva, mas nada contra, tá? E aí reconhecer é possibilitar se ver como realmente você, como nós somos. Mas não se assuste, entenda que pode ser em 2026 a etapa de um processo novo na sua vida, ou de reacender a chama que está apagando ou está fraca. Então é isso, a palavra que eu quis trazer para vocês, para refletir, é nesse sentido. O clamor pode ser a chave do sucesso para você em 2026. Não esconda aquilo que Deus já sabe. Não esconda aquilo que Deus já sabe. Fala com Ele. Nós somos incentivados a falar aquilo que Ele já sabe. Essa é a grande chave. Porque quando nós começamos esse diálogo, e com certeza ele vai superar todas as suas expectativas. Clamar ao Senhor tem como um dos objetivos nos fazer repousar seguros. Verso 8 do Salmo 4. Em meio a nossas preocupações, nossas guerras, nossos dilemas. Vou repetir. Clamar ao Senhor tem como um dos objetivos
nos fazer repousar seguros. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? É isso, irmãos. Essa é a palavra, esse é o compartilhar que eu queria trazer para os irmãos. Eu fui muito abençoado. Eu espero e creio que os irmãos também foram muito abençoados. Nós vamos levar essa reflexão nesse início de semana, nesse domingo, e vamos usar esse ferramental, a prática do clamor, mesmo sabendo que o nosso Deus, Ele é conhecedor de tudo isso que está acontecendo na nossa cabeça, né? Eu me lembrei aqui agora, que eu não sei se nós fizemos isso, mas nós tivemos recentemente alguns irmãos que tiveram algumas perdas muito importantes na vida. Hoje o Bento colocou alguma coisa de acho que é prima dele, que foi para os braços do Senhor. Nessa semana nós tivemos a mãe da Helena também. E nós tivemos mais recentemente o pai do Moisés também. Circunstâncias da vida, né, aconteceram na vida desses irmãos. E isso acontece a toda instância, a mudança de circunstâncias. O mais importante, irmãos, é que nós estejamos firmados e confiantes no Senhor. Não olhe as circunstâncias, diz o cântico. Olhe o seu grande amor. Clame ao Senhor, apresente a Ele a sua necessidade, crendo que as suas expectativas, elas vão ser superadas. Nós traçamos aqui um cenário e falamos de um homem que talvez financeiramente ele não tivesse nenhum tipo de problema, mas as circunstâncias, os problemas assolavam ele de uma tal maneira que o salmista clamou ao Senhor por socorro. Vamos clamar, amém?